Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes e essa é mais uma APROCIM, que é a técnica energética grupal, né, patrocinada e realizada pela ACIPEC desde 2003, né, 21 anos, né, falando um pouco mais sobre a APROCIM. A APROCIM, que é uma técnica energética interassistencial grupal presencial e à distância, né, que você também pode participar conosco, né? Atuar como uma mini peça, né? Fazendo esse trabalho de esterilização de energias, né? Para isso, você vai fazer dois cursos. Vou mostrar aqui o Evolua App, a nossa loja virtual, onde você vai poder comprar esses dois cursos, que são Introdução à Conscienciologia, né? E Reorganizações Extrafísicas. Para isso, você vai dar pausa no vídeo, vai ler esse código aqui do QR Code e vai ter mais informações, vai entrar na nossa lojinha e vai poder comprar os cursos. Nós temos mais de 44 cursos sobre conscienciologia, né? Todos EAD, você pode estudar conosco e vai poder participar conosco, né? Este é o livro Assistência Energética Planetária, que foi escrito por aproximadores, aproximador que é o termo dado a quem participa nas segundas-feiras da APROCIM, e você vai poder, comprando esse livro, formar o seu grupo na sua denominação, com seus colegas, e fazer também um trabalho energético de reurbanização extrafísica, né, em prol do planeta, né? Eu passei várias semanas falando do Congresso Internacional de Para-Reurbanologia, que aconteceu nesse final de semana. Estive lá com meus amigos em Jundiaí, São Paulo, né? Aqui está a revista Reurbanizados, né? Do terceiro CIPA, tem o meu artigo, tem um artigo de vários outros amigos, né? E logo, logo vamos ter todos esses vídeos disponibilizados online no nosso canal. Lembrando, se você está assistindo esse vídeo, curta, compartilha, comente, compartilhe com seus amigos, né, para ajudar na divulgação do nosso canal, né? Nós estamos na fase 6 dos relatos dos aproximadores. O que são os relatos? A Aproxim, ela começa às 18h50 e vai até às 20h05. A sexta fase é a fase aqui de desassimilação ao final, e nós nos reunimos em videoconferência, que é esse vídeo que estamos falando agora, e tanto nós que estamos à distância, temos vários aproximadores, inclusive em outros países, quanto o pessoal que está em Jundiaí, São Paulo, eles fazem seus relatos. Se perceberam algum fenômeno, se for clarividência, se for clareaudiência, se for saída do corpo, né? Então, todos esses fenômenos, as pessoas podem, os aproximadores fazem seus relatos, tá? Nós vamos aguardar somente eles entrarem na videoconferência, e assim que eles entrarem, eles vão fazer seus relatos primeiro. Só um instante. Ok, o pessoal de Jundiaí e São Paulo vão trazer seus relatos primeiro, depois nós que estamos à distância. Tânia, pode começar aí. Ok. Olá, boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Nós fizemos uma boa preparação. Consegui sentir o campo já muito cheio, com várias equipexes. Depois, na fase do arco voltaico, aplicando no Walter, enviei as melhores energias fraternas que envolveram todo o seu holossoma. E eu senti uma percepção de uma equipe médica ao redor, né, do Walter e do colchonete, que já se encontrava, né, a Berenice para o projeto SETA. Então, eles já estavam aqui desde o início da Aprocim. Era uma equipe muito grande. Alguns vestiam branco, o que eu mais vi mesmo, assim, que ficou mais presente, foi os que estavam de roupa branca. Recebendo o arco voltaico, eu senti uma energia quente, homeostática, e nesse momento eu senti ativado o meu frontal, bem ativado, e a pineal, ela brilhava bastante no momento que eu estava recebendo o ar.
Na fase 3 do pilar energético, ele girou normalmente, a equipe de paramédicos estavam se movimentando, toda aquela equipe que estava aqui, paramédicos, paraenfermeiros, terapeutas, eles já estavam se movimentando para melhor atender aos assistidos. A equipe de terapeutas tinha acupuntura, né? Como eu falei, os paramédicos, os paraenfermeiros, eles faziam uma roda muito grande ao redor, que não tinha só um colchonete, como a gente tem aqui no centro, né? Que é do projeto SETA. Tinha muitos outros, né? E ao redor deles tinha uma equipe, né, grande, que fazia uma grande roda, formaram, né, uma grande roda ao redor dos colchonetes, depois outra roda ao redor dos aproximadores e outra ainda maior ao redor da sede da ACIPEC, que eu achei muito interessante. Foram 3 rodas, né, de equipes astrafísicas. Da serenosfera, eu pedi, né, que cobrisse o planeta com a sua energia. A gente está precisando muito da ajuda deles aqui nesse planetinha aqui que está precisando de ajuda. Na fase 5, na parte 1 do bolsão, exteriorizei para o meu quadrante América do Sul, para o FICIM, que é o meio ambiente, para o Brasil e o seu cenário político, ainda mais na semana agora, né, que antecede aí a questão das eleições, né, que são para prefeito e para vereadores de todos os municípios, e energias também para os países em guerras e conflitos, para o planeta como um todo. Na fase 5, parte 2 do projeto SETA, aí vieram novamente aquelas equipexes, né, que estavam presentes, ficaram mais, assim, eu consegui vê-las mais ainda, aumentou muito a ectoplasmia, o campo se transformou bastante, estava muito forte, e nesse momento eu vi essas equipexes, né, a Berenice recebeu acupuntura, limpeza, o xamã estava com ervas fazendo limpeza, enfim, foi assim um tratamento geral, viu, Berenice? Foi geral, os médicos, paramédicos e tudo mais. E eu, assim, nesse momento, eu senti uma eterna gratidão às várias consciências, né, consciências e consciências, né, entre extrafísicas que fazem parte da minha vida, que já passaram pela conscienciologia, e no final, e me vieram muitas consciências do começo da conscienciologia, assim, pessoas queridas mesmo, que não estão aqui com a gente, né, mas faz parte de outros grupos, e no final eu senti a presença forte do professor Valdo Vieira. Olha, que fazia tempo que eu não sentia a presença. E ele estava muito bem, estava sorrindo, e parece que ele estava contente com o nosso trabalho, né? Aí, e várias equipexes aí eu agradeci muito. Tiveram outras coisas, muitas coisas que passaram por aqui, mas eu anotei aquelas mais assim que ficaram mais presentes mesmo, tá? Agradeço a todos e que tenham todos uma boa semana. Obrigada. Olá, Carlos, tudo bem? Chegou bem de viagem? Cheguei. Espero que sim. Que bom. Boa noite. Então, na fase 1, deu para perceber já, inclusive, o campo do terceiro CIPAR ainda presente, várias equipes ainda presentes a partir do terceiro CIPAR, ainda estavam por aqui, e a primeira fase foi, então, uma fase bastante intensa na montagem do campo, bastante produtivo, muita energia no campo. Recebendo o arco voltaico da Tânia, eu senti também o meu frontal pulsar e acabei descoincidindo a para-cabeça. E depois me descoincidi por inteiro. Uma energia muito fraterna, um banho bastante amistoso. Só tenho a agradecer aí as boas energias. Aplicando na Tânia, eu percebi a presença dos amparadores da Tânia, né, da linha xamânica, da linha de Preto Velhos, todos ali trabalhando com a Tânia também. E senti um fluxo muito quente de energia,
penetrando no frontal dela também e espalhando por todo o holossoma da Tânia. Senti muito bem também e agradeço aí essa troca de energias fraternas. Já na fase 3, na formação do pilar, eu percebi o pilar girando lento, bem devagar, e uma conexão muito grande entre os aproximadores intra- e extrafísicos. Na fase da OFIEX grupal, eu percebi também as consciências sendo recolhidas, assistidas, encaminhadas para a OFIEX grupal. Das demais conexões, eu descoincidi e um determinado momento me veio na cabeça avião, perna, Congonhas, aeroporto de Congonhas, eu não sei o que seria isso aí tudo. Mas, enfim, estou bem, participei bem dessas fases da conexão. Na fase 5, na etapa 2, que é o campo ectoplásmico, percebi também já a mudança do campo para um campo terapêutico, o volume, a intensidade de ectoplasma muito maior e a presença das equipes aí terapêuticas e paraterapêuticas dentro do processo de autocura e da imersão semanal da PROCIM. Então, de modo que a Berenice foi bastante assistida, eu percebi também assistência para todos os aproximadores, em geral, e terminei bem, fiz uma excelente desassimilação, só tenho a agradecer e desejo a todos aí uma boa noite e uma ótima semana. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Eu também, quando eu cheguei, já achei que o campo estava formado e com muita assistência. E ao aplicar o arco voltaico no Toninho, enviei para ele as melhores energias e as minhas mãos aqueceram muito, muito. Enviei muita energia fraterna, enfim, que aconteça sempre o melhor. E quando eu recebi também, eu senti muito bem, muito fraternismo e um bem-estar muito grande. Depois, no pilar, eu não vi girar, porque eu me descoincidia, ia, voltava, mas continuei aplicando as melhores energias e pus todos os pedidos da noite no centro do aproximário. E depois eu fui nas outras fases, enviei as melhores energias para todos, que fosse feito o melhor para todos, e foi assim até o final. Me descoincidia, ia e voltava. Descoincidia, ia e voltava. Mas estou bem, boa semana a todas, muita gratidão. Olá, boa noite, Carlos, boa noite a todos. Para mim, desde a hora que cheguei, a gente sentiu que o campo estava bem tranquilo, muito agradável. No arco voltaico com a Zaida, recebendo, senti as melhores energias e aplicando, procurei passar para ela também as melhores energias. E as outras fases, como sempre, só exteriorizei, acompanhei, não tive uma visão, mas estou bem. Boa noite a todos e boa semana. Boa noite a todos. Então, hoje eu iniciei o projeto SETA, né? Foi a primeira segunda-feira. Então, eu já vim, já deitei no colchão, iniciei a movimentação das energias e, em seguida, já me descoincidi. Acompanhei as fases bem descoincidida e lúcida, não apaguei em nenhum momento. Tinha a intuição, às vezes, de colocar a mão em determinados chakras, no umbilical, no cardíaco, e assim por diante.
o meu quadril, né, dos dois lados, e estava um pouquinho incomodando o meu quadril, que fazia tempo que não pegava, não sei se estava mexendo, alguma coisa desse jeito, aí eu dobrei o joelho, aí estiquei, aí já deu uma melhorada. Aí eu fiquei bastante em balonamento, na fase 5 da parte 2, que iniciou o SETA, quando iniciou o tubo, eu percebi, aí eu comecei com bastante bocejo e percebi bastante ectoplasma saindo assim, né, quando eu bocejava. Muita assistência. Aí me veio o motivo da cura, né, tanto para mim, minha mãe, para o meu pai, para os demais assistidos, não só para mim, né, para o meu carro, mas os demais que precisavam de assistência, com CINT e com CIEX. E foi isso. Terminei bem, fiz uma boa desassimilação. No final, eu percebi uma chuvinha energética, que fazia tempo que eu não percebia. E foi bem. Muito obrigada aí pela oportunidade. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, uma boa semana. Boa noite a todos. O campo, no início, eu senti muita expansão do Corona Chakra, já desde cedo, e uma cor pulsante verde, muito intensa nesse campo. Estava muito homeostático. No arco voltaico Nibbana, eu enviei as melhores energias e senti uma expansão muito grande do seu corono também. Muita energia, como se um vórtice saísse do seu corono chakra e voltava para o cosmos, uma expansão muito grande de energia. Estava com muita energia mesmo, muita energia boa. Recebendo, eu também senti um tubo de energia que vindo do cosmos ia para o centro da Terra e ativando meu fronto chakra e, curiosamente, meu laringo chakra. E senti muita gratidão, muito mesmo. No pilar energético, eu tive uma para-percepção como se fosse uma roda gigante, mas não na vertical, na horizontal, ao redor desse nosso espaço aqui, mas com muita intensidade. E senti o meu palmo chakras muito ativado. Na OFIEX, nas conexões agora, eu senti ativado o meu corono chakras e como se fosse algo que descia de paraquedas, algo que estava descendo aqui para o centro de paraquedas. Não sei, não pude identificar o que era exatamente, mas era o paraquedas eu consegui identificar. Na energia, eu recebi uma forte acúmulo de energia na cor dourada. Na fraternidade, eu emanei as melhores energias aos assistidos na noite e tive uma para-percepção de uma nave que estaria como se decolando, saindo daqui e indo para o cosmos. Das verdades, me veio um pensamento sobre as religiões que ainda vivem a mesma tela de 2000 anos atrás. Estariam corretas ainda? Um questionamento apenas. Nos planetas irmãos, eu senti um sol como se fosse com um anel na cor escura. Os evoluciólogos me veio uma imagem muito interessante que é um imenso do macaco, um orangotango estava sentado numa árvore na África. E na serenosfera eu senti um campo bastante energético também, com bastante energia. Na primeira fase do bolsão, eu exteriorizei muita energia para a minha oficina, especialmente no meio ambiente. Na segunda fase, eu senti muita energia que se transpunha desde o meu corono chakra até o planto chakras, primeiramente numa cor dourada muito intensa e depois na cor verde, como se viesse numa cor de cura. A presença de paramédicos, senti um paramédico e um xamã no campo. E movimento de algo muito, lado direito aqui, muito movimento, muitas consciências naquele campo aqui no lado direito. E a percepção de alguma coisa relacionada com o Egito. Eu não sei exatamente o que era. Mas, enfim, tudo acabou bem, sou muito grato e desejo a todos uma excelente semana com as melhores energias positivas. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu senti também o campo já formado, né?
uma energia muito forte, muito quente, e já começou a pulsar muito as minhas mãos, né, nessa fase. Eu também achei que essa primeira fase foi bastante longa. Eu recebendo o arco do Gotardo, eu senti um calor muito forte, já entrei em balonamento, uma sensação de paz e de energias muito homeostáticas e calmantes, promovendo uma limpeza, eu sentia uma limpeza mesmo no meu campo energético. Vinha dele, mas eu sentia que atrás dele tinha o amparador e através dele vinha as energias para mim e fazia esse banho em mim. Agradeço, viu, Gotardo? Aplicando, as minhas mãos foram se aquecendo bastante e eu comecei a sentir um tremor, o mesmo tremor que eu senti ontem na Aprocim, aqui, do congresso. E eu comecei a ter esse tremor e a energia entrava pelo frontal do Gotardo e saía pelo nucal. Esse amparador se fez mais presente no meu campo, uma sensação de bastante serenidade e paz. Na fase 3 do pilar, eu entrei como se fosse um pêndulo que ia da direita para a esquerda, balançando o tempo todo ali no pilar, essa sensação de pêndulo. Bastante calor, me vieram os assistidos da noite, de novo, o tremor intenso, muitos bocejos, e eu comecei a girar no sentido horário. Me vieram novamente os assistidos e me veio a Berê, nessa fase, uma camada de energia branca bem grande sobre ela, cobrindo o corpo dela, né? Na fase 4, eu entrei desconhecida, mas vieram muitas coisas, muitos rostos, muitas vozes, muitas figuras, eu não sei definir, mas muito mesmo. E num determinado momento eu escutei, Mayday, Mayday, nós estamos no fundo do mar. E aí eu não sabia o que significava, mas eu ouvi nitidamente esse chamado. Nos planetas irmãos, eu vi o nosso planeta de cima, como se eu estivesse acima do planeta, com muitas luzes brancas e brilhantes. Entrando na frase do Bolsão, o campo esfriou bastante, mas eu apaguei. Eu apaguei completamente, eu me descoincidi e só voltei com a chamada da fase 6 para desassim. Mas estou me sentindo muito bem, tranquila e super energizada. Obrigada a todos, uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Na fase 1, a preparação foi muito boa. Eu fiz a mobilização básica das energias, onde eu comecei a sentir um campo assim, bastante assistencial e muito agradável. Na fase 2, ao aplicar o ar, na Virgínia, as minhas mãos se aqueceram, mas assim, bem no centro. E eu saindo jatos de energia. Aí eu percebi a Diminéria assim, em volta da cabeça dela, e uma cor assim, depois levemente um verde bem clarinho. E ao receber eu senti assim, um bem-estar bastante grande, e foi isso. Na fase 3 eu não tive percepção, logo eu me descoincidi, e eu entrei assim, pela fase 4, eu não escutei assim, chamar nenhuma central, e na fase 5 aí eu voltei e exteriorizei bastante energia na minha oficina, no meu quadrante, Europa, para todo o planeta, e também me veio o Egito, de uma certa forma, na mente, assim, mas não sei ao que se referia. E na fase 2, na parte 2 da fase 5, o que eu percebi que meu chakra básico foi ativado, e eu senti ainda que eu recebi ainda porque foi a minha última semana passada, né, do projeto certo, mas eu percebi que eu ainda estou recebendo, embora que a gente sabe que todos nós recebemos assistência, né, só por estarmos aqui prestando, mas eu ainda percebi algo diferente.
em relação ao projeto CETA. E é isso. Terminei muito bem e agradeço a participação. Uma boa semana a todos. Olá, boa noite a todos. Na fase 1, o campo, para mim, já estava pronto, a energia era bem fraterna e acolhedora. No arco voltaico, recebendo a Vali, eu tive a percepção do acoplamento suave das energias da Vali quando ela chegou. Era bem suave, foi se expandindo, e aí eu percebi que chegou no meu coronochakra e ficou trabalhando ali a parte da cabeça. Aplicando na Vali, eu tive um insight para mentalizar amor na exteriorização para ela. E aí me vinham frases que eu ia repetindo. Você recebe o amor que cura o holossoma, cura a multiexistencialidade e te traz paz, bem-estar e alegria. Vieram frases parecidas e eu fiquei repetindo conforme eu recebi os insights. No pilar, eu percebi o tubo vibracional se instalar já nessa fase no centro do aproximário. E parece que ele repercutia em mim, porque eu percebi esse tubo no meu coronário, descendo pela minha coluna até o centro da perna. A formação do pilar foi acontecendo aos poucos e o pilar formou-se na cor dourada por fora e por dentro na cor violeta. Acompanhei as conexões até a central extrafísica da fraternidade e apaguei. No bolsão, na parte 1, eu voltei com o campo mais frio, mentalizei os pedidos de assistência do grupo e outros pedidos familiares. O campo, de repente, esquentou, e aí eu comecei a exteriorizar para a minha oficina e para o quadrante europeu, que é o que eu escolhi. Na parte 2, o campo voltou a esfriar, percebi a exteriorização de ectoplasma com coceiras pelo corpo e a bexiga começou a ficar muito cheia. Em algum momento eu abri os olhos e na porta do aproximário eu vi uma consciência longilínea. A cabeça ia um pouco além do batente da porta. Eu fechei os olhos por um tempo e depois os abri novamente, olhando para a porta, e o longilíneo continuava lá, o que confirmou minha clarividência. Havia um campo de luz envolvendo a Berenice e também a Rosane. Percebi que era o mesmo campo que trabalhava com as duas. Exteriorizei as melhores energias para as duas, procurando colaborar com uma mini peça funcionante, com energias fraternas e lúcidas. Terminei muito bem e muito agradecida. Boa noite a todos, excelente semana. Olá, Carlos, por aqui a gente terminou. Pode continuar aí, por favor. Tá joia. Obrigado aos nossos aproximadores em Jundiaí. Nós vamos dar continuidade. Silvia, pode trazer seus relatos? Boa noite. Boa noite. Foi tudo ok. Na fase 1, o campo já estava bem formado. Na fase 2, recebendo da Márcia, eu recebi uma energia muito fraterna, muito assistencial. Sou muito grata, Márcia. E aplicando, eu procurei enviar minhas melhores energias também. Na fase 3, muita energia, informação do pilar, e eu coloquei os pedidos de assistência. Na fase 4, eu não tive para-percepções, mas eu fiquei bastante desconhecida. Na fase 5, na parte 1, eu coloquei novamente os pedidos de assistência, exteriorizei para o meu grupo Karma, para os meus vizinhos, para o bairro, para a cidade, para o país, para o planeta em geral. Para a minha oficina, que é a Saúde de Jundiaí, meu quadrante, que é a América do Sul e Antártida. Na parte 2, eu percebi bem a mudança de campo. E eu vi os colchonetes no centro do aproximário, e eu vi bem nitidamente a Rosane, e ela parecia estar projetada. E depois de um tempinho, eu vi uma imagem de um celeiro. Não sei se é do meu campo, do campo de algum assistido, né?
É como se eu estivesse vendo meio de longe, assim, meio de cima também. Mas foi meio rápido. Foi isso. Na fase 6 eu fiz uma boas assim. Estou bem, grata a todos e boa noite. Obrigado, Silvia, pela participação. Uma boa semana para você. A Rosane, pode trazer seus relatos? Oi, boa noite a todos. Com relação às minhas parapercepções no projeto SETA, eu tive os olhos assim extremamente quentes, novamente os movimentos involuntários nos olhos e em volta da minha cabeça eu sentia como se fosse um anel dourado que rodava bastante. Meu chakra frontal bastante ativado, senti alguns agulhamentos no corpo, mas apaguei. Coisa que geralmente não acontece comigo, eu fico bem lúcida, né? Eu realmente me descoincidi bastante e realmente eu apaguei. Talvez a Silvia esteja correta naquela para a percepção dela que me viu projetada, né? Talvez isso realmente tenha acontecido, porque até agora eu estou um pouco descoincidida e as minhas mãos, assim, eu estou um pouquinho sem força, né? Parece aquele relaxamento profundo que a gente tem. Mas estou muito bem, né? E boa semana a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela experiência e muito obrigado pelas energias. Boa noite a todos. Boa noite, Rosane. Uma boa semana para você. A Andréia, pode trazer seus relatos agora? Oi, boa noite para todos. Boa noite. Percebi o campo bem tranquilo e homeostático. Na fase 2, recebendo da Lázara, eu vi uma consciência, ela estava com o corpo torto e tentava andar, mas caía. Recebendo, eu sem parapercepções. Na fase 3 do pilar, eu vi um grupo de pessoas em estados parapsicóticos. Você vê que estavam assim, desnorteados, estavam assim, meio dopado, meio assim, sabe? E depois eu vi uma nuvem, como se fosse uma nuvem de fumaça, era como uma nuvem normal, branca, mas em vez dela ser branca, ela era cor de fumaça, cinza escuro. E caía um monte de consciências também de paraquedas, igual o Gotthard falou. Depois eu vi um homem, um senhor, ele estava com 2 muletas e ele tinha uma multidão que acompanhava ele como se fossem umas pessoas que estivessem idolatrando ele. Então ele andava, essa multidão acompanhava ele. Na fase 4 da UFIEX, eu vi uns tubos, sabe igual esses tubos que você vai tirar sangue e eles colocam nesses tubos? Só que tinha um líquido amarelo dentro desses tubos aí. Daí eu escutei falando micro-organismos vivo. Depois na central de energia, eu fui lá no Vaticano e eu percebi em uns bispos uns trafares deles. Percebi isso? E depois no da fraternidade, uma consciência ficou bem assim, rente ao meu rosto, assim, e dando risada. E mudava as figuras, assim, do rosto dessa consciência. Daí eu joguei energia nesse rosto aí que estava dando risada e consegui afastar ela para bem longe, assim, a face dessa consciência para bem longe. Depois começou um turbilhão de cenas conturbadas.
sem eu ter muitas lucidez, assim, e que chegou uma hora que eu duvidei das minhas parapercepções, impressão que deu que parece que veio como se tivesse entrado em imaginação também, eu fiquei meio que confusa. Aí nos planetas eu vi um ser, eu vi ele de costa, ele era, sabe tipo orelha de abano, mas era maior ainda a orelha. Depois no Serenões, eu já falei das nuvens, mas aí veio também um monte de cena meio que tudo conturbada, tudo ah, meio que bagunçada, e depois foi para a fase 5. Eu exteriorizei para minha oficina que agora esse fim de semana é eleição, que ganhe o melhor, né? Que possa assistir mais a, a cidade, a população, que vá fazer alguma coisa de bom, né? Para o meu quadrante, para os assistidos da noite e no projeto Seta. Desculpa, mas eu não sabia que era a Berê. Eu achei que era só a Rosane. Daí eu vi a Rosane na poltrona do vovô aí. E tinha um tubo, ela estava dentro de um tubo, e eu vi a energia subindo e descendo em cima, dentro do tubo nela. E foi isso hoje, tá? Boa noite para todos. Obrigado, Andréia. Boa semana para você. A Cris, sua vez. Olá, boa noite, pessoal. Eu demorei um pouquinho para sintonizar, mas quando eu sintonizei, na verdade, com o aproximado da CIPEC, eu percebi uma nave grande sugando o consciência. Na fase 2, no arco com G, eu senti arrepios e tive bastante bocejos. Ao exteriorizar, eu percebi uma amparadora com uma energia muito suave e delicada. Na fase do pilar, eu percebi girar, só que logo depois eu comecei a sentir muito medo, desespero, uma solidão, uma coisa assim bem terrível, tão intenso que eu quase me deixei levar por essas sensações. Mas logo o amparador tomou conta, vamos dizer assim, da minha mente, e eu fiquei em conversa mental com a Consciex para que lembrasse de momentos de amor e leveza para poder ser assistida. Eu fiquei assim com esses pensamentos, evocando coisas que pudessem ser agradáveis para ela, né? Ao mesmo tempo que exteriorizava energias, eu fiquei assim até a metade da fase 4. Então, na fase 4, eu voltei, né, vamos dizer assim, para a atividade nos planetas irmãos. Eu vi rapidamente um reptiliano verde brilhante. Na fase 5 do bolsão, então, na primeira fase, exteriorizei energias, né, para oficinhos, assistidos da noite, os conflitos, planeta, essa questão das eleições também. Eu me vi depois, desculpa, fase 2, eu me vi num tubo verde brilhante, com raios dentro, assim. Eu exteriorizei energias para Bereta Rosane, e vi também várias consciências deitadas, como se tivesse um aproximado cheio de colchonete, as consciências deitadas, mas tubos que saíam do abdômen. E a informação que vinha é que eram consciências ligadas ao passado das assistidas do Seta, ou seja, da Verê e da Rosane. Para mim, acabou assim, ligeiramente antes do chamado, e foi tudo certo, estou bem aqui. Obrigada por mais uma semana aí de assistência. Joia, obrigado, Cris, pela participação. Melhores energias para você. Deixa eu pegar meus relatos aqui. Ok. Na fase 1, eu senti o campo formado, muita descoincidência, né? O meu frontal estava muito ativo e bem ampliado. E uma sensação que eu nunca tinha sentido, é como se fosse os chakras dos ouvidos também estavam muito ampliados, se abrindo. Aí eu senti o frontal e os dois ouvidos, aquela coisa agradável, mas muito se ampliando, né? E na primeira fase, o tempo todo, assim. Na fase 2, eu estava sem dupla, mas estava com muito foco ali na exteriorização e tal, né? Aí eu me vi numa sala branca,
tinha outras pessoas ali, umas pilastras, e tinha uma mulher na minha frente, de cabelo negro, roupa branca. Ela andou, deu a volta, né? E falou que ia trabalhar hoje na sala tal. Aí eu vi uma sala aberta, né? Tinha uma parede de vidro, e eu sabia que era a Procim, né? No segundo momento do arco voltaico, eu vivi em outros corredores, tinha muita gente ali, né? O pessoal se abraçando, sorrindo, indo para um lugar, para o outro e tal. E eu entendi que era preparativos para a Procim no extrafísico. Estava muito lúcido, pensei, vou ficar lúcido a Procim toda. Não, não fiquei. Na fase 3 eu ouvi o comando do Pilar e tal, comecei, mas descoincidi muito, apaguei. E só fui despertar mesmo na fase 5 no bolsão, me sentindo muito bem, muito energizado, né? Mas foi especial. É, o pessoal de Jundiaí, algo a acrescentar? Sincronicidade, lembrou de mais alguma coisa? O que eu pude perceber de sincronicidade é que várias pessoas sentiram bastante o frontal hoje, né? Que o meu frontal, nossa, o Walter também, né? Teve para a percepção, acho que teve mais pessoas. Sobre a Vali, né? Que ela estava indo, que ela sentiu, né, o projeto, e alguém falou aí que não sabia que era Berê, né? Então, de qualquer forma, também foi direcionado para a Vali, porque pensou que ela estaria, mandou para a Rosane também. Então, a Vali também recebeu, além de, né, que a gente sabe que todos nós recebemos. Bastante ectoplasmia no campo, eu também senti muita piniqueira, muita coceira, principalmente quando começou o projeto SETA, aumentou bastante a ectoplasmia. E uma coisa, uma parapercepção que o Walter teve foi de um amparador, né? O Preto Velho, eu trabalhei muitos anos com ele, né, no espiritismo. Quando eu vim para a Conscienciologia, ele veio, trabalhou bastante tempo comigo, e hoje eu tive a nítida presença dele aqui, né, como eu falei, né, assim, agradecer a várias consciências que já me ajudaram, que já trabalharam, que já passaram por aqui, e ele é um deles, ele estava realmente aqui, gratidão. Alguém mais lembra de alguma coisa? Vou ficar aqui de pé mesmo, né? Não tem problema, não. Eu já tive outros encontros aqui para percepções com a Vali, com o Egito e a própria Berenice, entendeu? Mas eu me lembrei que ontem eu assisti um filme, aquele Ágora Alexandria, né? E aí veio a Vali e também a Berê nessa para-percepção de hoje. Então, foi por isso que estava no campo aí essa questão do Egito aí, viu? Era isso. Mas e paraquedas que... Andréia, nós estávamos saltando de paraquedas aí, Andréia, não sei aonde, né? É isso aí. Ok. Mais um do tempo da guerra, né? Que é sempre eu e Gotardo. Agora a Andréia também, né, André? O pessoal à distância por quer aqui adicionar? terminamos. Joia, joia. Mais alguém quer adicionar alguma coisa, o pessoal que está à distância? Alguém lembrou de algo ou as sincronicidades são essas mesmo? Pede para a Virgínia ou você falar do curso de projeção consciencial. Eu estou procurando aqui o Fly, não acho. Então, começa essa semana um novo curso do Projeto SETA, Projeção Consciencial. É um curso que a gente vai ter 5 aulas, são 5 quintas-feiras, e a gente conta com a presença de todo mundo, né? Porque é um assunto relevante, tanto para aproximador como para qualquer pesquisador da conscienciologia ou pesquisador de si mesmo, né? Porque aquela pessoa que quer se conhecer melhor, uma ferramenta muito importante, eu acho que imprescindível, é a projeção consciencial. Então, fica aí o convite, a gente começa na quinta-feira, às 19 horas, as inscrições são através da loja Evolua Up. Joia. Obrigadão, Virgínia. Obrigado a todos.
Uma boa semana para todos. Já estou com Obrigada. saudade de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.